Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para você. O gráfico representa em função do tempo a leitura de um termômetro que mede a temperatura de uma substância, inicialmente em estado sólido, contida num recipiente. O conjunto é aquecido uniformemente numa chama de gás a partir do instante zero. É tempo. Depois de algum tempo, o aquecimento é desligado. Então tá aqui, no instante zero, e a temperatura vai subindo. Depois tem um patamar e a temperatura sobe mais até 55 graus. Depois a temperatura desce, outro patamar e a temperatura desce de novo. Sendo 10 gramas a massa da substância submetida ao processo, e sabendo que a fonte referida fornece 150 calorias por minuto, determine a temperatura de fusão da substância. Então, primeiramente, o que é fusão? É quando eu esquento um objeto e ele derrete, tá? Então ele diz que inicialmente estava sólido, inicialmente no estado sólido. Então aqui é estado sólido. Aí ele derrete esse patamar aqui é a fase de fusão. Lembre que as substâncias, né, quando elas são derretidas ou solidificadas ou evaporadas, a temperatura não muda. Então, esse patamar aqui e esse patamar aqui indicam uma mudança de estado físico. Então, a temperatura de fusão é a temperatura em que ele derrete. Se ele estava sólido, quando chega no patamar, ele está o quê? Derretendo, porque está recebendo o calor. A temperatura está subindo, então aqui ele começa a derreter, 50 graus Celsius. A temperatura de fusão, 50 graus Celsius. B. A temperatura de solidificação da substância. Então, olha só, a temperatura sobe, né? Sobe, derrete e continua subindo. Chega aqui é desligado. Aí a temperatura começa a cair e vem um patamar. Esse patamar indica o quê? Mudança de estado físico. Só que como a temperatura está caindo, então quer dizer que ele está perdendo calor. E aqui indica o quê? Que ele está mudando o estado físico, novamente voltando para o estado sólido. Então a temperatura de solidificação da substância também é 50 graus Celsius. E a temperatura de fusão e solidificação da mesma substância sempre é igual. Tá? Ele não derrete a uma temperatura e se solidifica a uma temperatura diferente. Ele se solidifica na mesma temperatura em que ele derrete. Calor latente de fusão da substância, ou seja, quanto de calor ele precisa para derreter 1 grama dessa substância. Então vamos olhar aqui. Aqui na etapa de fusão, se passou entre o 4º e o 8º minuto. Então foram 4 minutos para derreter todas essas 10 gramas, ok? Mas ele diz que a fonte fornece 150 calorias por minuto. Então, olha só, 150 calorias por 1 minuto vezes 4 minutos indicam que foi fornecida 600 calorias nesse processo de fusão aqui, certo? Mas qual é o calor latente de fusão? Então, o calor latente de fusão vai ser a quantidade de calor necessária para derreter uma massa de uma certa substância, tá? Então, o calor latente aqui vai ser o quê? 600 calorias para derreter 10 gramas. Corta. Então, o calor latente vai ser o quê? 60 calorias por grama. Tá? São necessárias 600 calorias para derreter 1 grama desse material. E a letra D, o calor latente de solidificação da substância. Então, agora ele quer saber nesse patamar aqui, tá? E o erro que a gente pode cometer é fazer o quê? Bom, para solidificar, ele demorou de 24 a 36 minutos. Então, demorou 12 minutos. Nessa fonte de calor, mas espera aí. Aqui não está fornecendo calor, aqui está saindo calor. Ah, então é menos. Espera aí.
mas a fonte fornece calor nessa taxa. E retira em que taxa? Não tem. Não tem como eu saber quanto tempo demora ou quantas calorias ele perde aqui para solidificar. Pelo gráfico não tem. Mas acontece que o calor latente de solidificação, ele é o mesmo calor latente de fusão, só que de sinal trocado. Tá? Porque se para derreter foi necessário 60 calorias para derreter cada grama, para solidificar ele tem que perder essas 60 calorias a cada grama. Então o calor latente de solidificação é menos 60 calorias por grama. Tá? É o mesmo valor. Assim como a temperatura de solidificação e de fusão são a mesma. O calor latente de fusão e de solidificação em módulo são a mesma. O problema é que na fusão ele tem que ganhar 60 calorias por grama. E na solidificação ele tem que perder 60 calorias por grama. Tá bom? Então, ó, esse problema ele é relativamente simples, mas a gente lidou aqui com várias informações, tá bom? Então, se você quer ter certeza que entendeu bem, assista de novo, dá um joinha no vídeo aí, inscreva-se no canal e compartilha com as pessoas que você conhece. E segue a playlist que vai aparecer bem aqui do ladinho, tá? Onde tem todos os problemas aqui de mudança de estados de agregação. É isso aí e até a próxima.